Olá, queridos amigos, familiares, pessoas queridas. É uma alegria muito grande iniciarmos mais uma semana juntos, podendo meditar na preciosa palavra de Deus. Quero agradecer o seu carinho, você que já é inscrito no nosso canal e você também que tem nos ajudado a divulgar o nosso trabalho. Que Deus seja louvado pela sua vida, pela oportunidade que temos de estarmos juntos a cada semana. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, fica aqui o convite para que você também seja inscrito no nosso canal e nos ajude a compartilhar e a divulgar a palavra de Deus, fazendo com que outras pessoas também sejam abençoadas com a poderosa palavra de Deus. Eu e você, todos nós vivemos numa sociedade da alta tecnologia, da informação rápida, do aqui e agora, onde tudo acontece de maneira instantânea. Os problemas devem ser resolvidos rapidamente e as respostas devem ser imediatas. Nós vivemos um tempo em que é muito difícil para nós sabermos esperar por algo. A globalização, a tecnologia e a rapidez com que as coisas acontecem levam-nos a cada vez mais querer que as coisas aconteçam da forma mais rápida possível. Nós já ouvimos frases do tipo: isso deveria ter acontecido, ou isso já era para ter sido feito para ontem. De maneira instantânea, imediata, nós passamos a ter dificuldade de esperar as coisas acontecerem. O imediatismo hoje é a forma de vida de cada um de nós. Nós vemos um tempo em que as coisas devem e precisam acontecer de maneira imediata e também de maneira instantânea. Nós não temos facilidades para esperar as coisas. A maior prova disso é que nós às vezes não conseguimos viver o presente porque nós queremos que o amanhã e o futuro já aconteça agora. Nós queremos que as coisas aconteçam rápido. E nós acabamos deixando de aproveitar o tempo presente porque nós queremos que o amanhã já aconteça hoje da forma mais rápida possível. E uma grande questão que isso nos traz, esse imediatismo, é que nós nos tornamos pessoas cada vez mais ansiosas, inquietas, preocupadas e muitas das vezes nos tornamos pessoas que não refletimos naquilo que nós fazemos. As coisas precisam ser tão imediatas e tão instantâneas que nós às vezes agimos pelo impulso e pelo reflexo, sem ao menos pararmos para refletirmos naquilo que nós estamos fazendo. Essa é uma grande realidade da nossa sociedade moderna. O tempo de espera para nós é uma dificuldade muito grande. Falar em esperar é o mesmo que dizer algo terrível para nós, porque nós queremos que as coisas aconteçam na rapidez da tecnologia, na rapidez em que as informações nos chegam. E eu queria falar hoje com você então sobre esperar. Por que é importante falarmos em esperar? Porque Deus, Ele não age, Ele não está preocupado com o nosso imediatismo. Deus é eterno e aquilo que é eterno não é contado na cronologia do tempo. Então Deus, Ele não se preocupa com a nossa forma imediata de querer que as coisas aconteçam. Não, Deus, Ele não tem pressa. Porque, na verdade, na eternidade não existe essa noção de contar o tempo. Então Deus, Ele não vai ceder ao nosso imediatismo. Deus, Ele não vai nos responder de maneira instantânea como nós queremos, porque Deus é eterno. Por isso é importante pensarmos na necessidade de aprendermos a esperar. Em nossa agenda, muitas das vezes, a sensação que temos é que Deus não está preocupado conosco, Ele está demorando, não está nos respondendo, e nós achamos que Deus está demorando demais. Mas Deus, Ele o seu tempo, a sua hora e a sua maneira de agir, e por isso nós precisamos aprender a esperar.
ao Salmo 40, que é esse salmo que você está vendo aqui abaixo do vídeo, nós temos um salmo onde o salmista nos diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É interessante que o salmista diz que Deus o atendeu, Deus o ouviu. Mas entre o tempo dele ter pedido algo a Deus e o tempo em que Deus o responde, existiu um tempo de espera, e por isso que ele diz: esperei com paciência no Senhor. E é isso que nós precisamos aprender, que existe um tempo de Deus entre o momento em que nós pedimos algo a Ele, no momento em que nós apresentamos algo a Ele, no momento em que Ele vai nos ouvir e que Ele vai nos responder. O salmista, ele diz que Deus não ouviu de maneira imediata. Deus não respondeu imediatamente, de maneira instantânea, mas houve um tempo de espera. E é interessante que quando nós paramos para estudar um pouquinho mais detalhado esse texto, existe aqui um hebraísmo, uma maneira hebraica de formar essa frase. Na verdade, o que o salmista está dizendo é o seguinte: ele está literalmente dizendo: esperando, esperei no Senhor. O que significa isso? Significa que, na verdade, ele tinha um desejo intenso de ser respondido por Deus, assim como nós também desejamos ser respondidos por Deus. Mas ao mesmo tempo que ele espera, esperando, ele está dizendo que mesmo ele tendo um desejo intenso de ser respondido por Deus, ele também se submete à vontade e ao desejo de Deus. Então é como se o salmista estivesse dizendo: enquanto eu aguardava de maneira desejosa a resposta de Deus, eu também me coloquei submisso à vontade de Deus, para que Deus então pudesse me responder. E essa é uma questão importante, porque o salmista ele não fala aqui acerca de uma espera qualquer, mas ele diz de uma espera submissa à vontade de Deus. E ele diz então que, ao aprender isso é uma coisa que nós precisamos aprender. Quando nós aprendemos a esperar, esperando, ou seja, esperando na submissão de Deus, nós somos recompensados por Deus. E é exatamente isso que o salmista nos fala. E enquanto ele esperou confiadamente no Senhor, ele foi atendido na sua oração. O salmista ele vai usar aqui duas características humanas para descrever a atitude de Deus. O salmista diz: esperei pacientemente no Senhor, eu esperei com confiança no Senhor. Ele se inclinou para mim. Esse se inclinar é a postura de um pai que, querendo dar atenção ao filho, ele se abaixa, ele se curva, ele fixa sua atenção ao filho, ele se coloca na altura do filho, de maneira que toda a sua atenção esteja voltada para o seu filho. Ao abaixar, ele se coloca na mesma posição, na mesma altura, no mesmo campo de visão do filho. E é exatamente isso que o salmista diz: ele se inclinou para mim, ou seja, ele voltou a sua atenção para mim, ele fixou a sua atenção para mim. E o salmista diz então que nesse inclinar-se, nós podemos nos sentir atendidos, nós podemos nos sentir acolhidos por Deus. É um pai que acolhe o filho, se voltando para ele, se inclinando para ele, pronto para ouvi-lo e para estar atento a tudo aquilo que o filho deseja dizer. Depois de se inclinar, o salmista diz, e Deus, ao se inclinar para ele, Deus ouve o seu clamor. Ou seja, depois de se inclinar, abaixar, estar ali bem pertinho,
né, com seus ouvidos atentos ao que o salmista tinha para dizer, podendo olhar olho no olho, e não numa postura de cima para baixo, mas ali olhando no mesmo nível. O salmista diz que Deus ouve o seu clamor, Deus ouve a sua oração. É isso que acontece quando aprendemos a esperar em Deus. É isso que acontece na vida daqueles que esperam em Deus. E temos a certeza de que Deus ele vai voltar-se para nós, nos dando a sua atenção, e também se voltar para nós com o seu ouvido atento para atender as nossas necessidades. E o tempo de espera é um tempo próprio de Deus, para que nós vivamos na dependência dele. O tempo de espera é um tempo onde nós podemos desfrutar da sua presença. Então, o tempo que Deus deseja que esperamos algo é um tempo em que ele nos ensina a sermos mais dependentes dele, e um tempo onde nós podemos também usufruir mais da sua presença. E queria te dirigir uma palavra nessa manhã. O que você tem esperado de Deus? Talvez tenhamos esperas diferentes, esperamos por coisas diferentes, coisas de origens diferentes, mas eu creio que todos nós temos algo no qual esperamos em Deus. E há quanto tempo você tem esperado isso? Há quanto tempo você tem esperado receber isso de Deus? Mas eu quero te dizer uma coisa muito importante. Mais importante do que aquilo que esperamos é nos preocuparmos em quem esperamos. Essa é a ênfase do salmista. Ele diz que a sua espera foi uma espera no Senhor. Ele não diz aqui, pelo menos nesse texto, nesse versículo que lemos, ele não está aqui dando detalhes acerca da sua espera, mas ele diz que a sua espera estava no Senhor. E essa deve ser a nossa preocupação. Mais do que nos preocuparmos naquilo que esperamos, devemos nos preocupar em quem nós esperamos. E se a nossa espera está em Deus, como aqui o salmista também, ele afirma que a sua espera estava em Deus, nós podemos ter a certeza que no momento certo, no tempo certo, Deus nos ouvirá e Ele também nos atenderá naquilo que nós tanto esperamos. Lá no Salmo 42, o salmista faz uma pergunta para si mesmo, dizendo: por que está abatida a minha alma e por que perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Às vezes nós nos encontramos inquietos, preocupados e com a alma abatida, esperando por aquilo que Deus irá fazer por nós. Mas esse tempo de espera significa um tempo em que nós continuamos confiando. Esperar é não desistir, esperar é não tomar as decisões precipitadas, não esperando a resposta de Deus. E esperar é continuar confiando na ajuda de Deus. Espere em Deus. Não se precipite. Não tome decisões equivocadas. Deus se importa conosco e Ele vai nos ouvir, e quando Ele nos ouve, Ele sempre vai agir em nosso favor. Deus, Ele nunca nos ouve para ficar no silêncio. Quando Deus nos ouve, Ele nos ouve com o propósito de agir em nosso favor. É por isso que o próprio Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Quando nós oramos a Deus, nós oramos crendo que Ele fará algo por nós à medida que nós
dirigimos as nossas palavras de oração a Ele. Então, que nós possamos confiar no agir de Deus. E se hoje aquilo que buscamos em Deus não aconteceu ainda, que possamos continuar confiando e esperando com paciência no Senhor, crendo que o tempo de Deus chegará na nossa vida, crendo que Deus se inclinará para nos ouvir e Ele vai nos atender, nos responder. Que em tempos de tanto corre-corre, em tempos de imediatismo, das coisas instantâneas, das coisas imediatas e de não sabermos esperar, que essa palavra venha ao encontro do nosso coração. Que eu e você possamos aprender a esperar em Deus, confiando que a resposta dele virá sobre as nossas vidas. Quero registrar aqui o meu carinhoso abraço a todos vocês. Que Deus te proporcione uma semana muito abençoada na sua presença. Que Deus abençoe a sua família, os seus dias e, se Ele nos permitir, na próxima semana estaremos novamente juntos para mais uma vez meditarmos na preciosa Palavra de Deus e nela extrairmos lições tão preciosas e que fazem tão bem ao nosso coração. Se você viu esse vídeo, assistiu esse vídeo e ainda não é inscrito, aproveite nesse momento para se inscrever. Se você se sentiu abençoado por essa palavra, abençoe também a vida de outra pessoa, passando a mensagem de Deus avante, à frente, abençoando outras pessoas e nos ajudando dessa forma a divulgar o nosso canal, que tem como objetivo único divulgar a palavra de Deus. Essa palavra que não está contida numa religião, mas é uma palavra que vem para abençoar as nossas vidas e abençoar os nossos corações. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até a próxima semana, querendo o nosso Deus. Amém.